Existe algo profundamente irônico no destino de alguns homens. Imagine sobreviver aos perigos mais extremos do mundo. Enfrentar tempestades que destroem navios, gelos que esmagam cascos como papel, fome que consome a alma, apenas para encontrar a morte na tranquilidade de uma rua urbana. Esta é a história de Sir John Franklin, o explorador que desafiou os mares mais perigosos do planeta e sobreviveu a naufrágios épicos, mas que encontrou seu fim de forma absolutamente banal, atropelado por uma carruagem comum nas ruas de Londres. Se você gosta de histórias que mostram como o destino pode ser cruel e irônico, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, porque esta narrativa vai mexer com suas convicções sobre sorte e azar. Sir John Franklin nasceu em 1786 em Spilsby, uma pequena cidade do condado de Lincolnshire, na Inglaterra. Desde jovem, o mar exercia sobre ele um fascínio irresistível. Aos 14 anos, contra a vontade de seu pai, que desejava vê-lo seguir carreira no comércio, Franklin ingressou na Marinha Real Britânica. Era uma época em que a Inglaterra dominava os oceanos e a exploração dos territórios desconhecidos representava não apenas aventura, mas poder político e econômico. Franklin rapidamente se destacou como oficial competente e corajoso, participando de várias campanhas navais durante as guerras napoleônicas. Mas sua verdadeira paixão estava na exploração. O jovem oficial sonhava em desbravar terras inexploradas, especialmente as regiões árticas, que na época representavam um dos últimos grandes mistérios geográficos do planeta. A busca pela famosa Passagem do Noroeste, uma rota marítima que conectaria os oceanos Atlântico e Pacífico através do Ártico canadense, tornou-se sua obsessão. Esta passagem prometia revolucionar o comércio mundial, encurtando drasticamente as rotas comerciais entre Europa e Ásia. Franklin sabia que descobrir essa passagem não apenas traria glória pessoal, mas também riqueza e prestígio para a coroa britânica. Em 1819, Franklin recebeu sua primeira oportunidade de liderar uma expedição ártica. O objetivo era mapear a costa norte do Canadá e buscar pistas da localização da Passagem do Noroeste. A expedição foi um teste brutal de resistência humana. Franklin e seus homens enfrentaram temperaturas que chegavam a 50 graus abaixo de zero, tempestades de neve que duravam semanas e uma paisagem ártica implacável que parecia determinada a matá-los. Durante meses, o grupo sobreviveu comendo couro de suas próprias botas, líquens raspados das rochas e, em momentos de desespero absoluto, até mesmo recorreram ao canibalismo para não morrer de fome. Dos 20 homens que partiram, apenas 11 retornaram vivos. Franklin ganhou o apelido de O Homem que Comeu Suas Próprias Botas, uma referência macabra, mas respeitosa à sua capacidade de sobrevivência em condições impossíveis. Apesar do horror vivido, a expedição foi considerada um sucesso científico, pois conseguiu mapear mais de 1.000 quilômetros de costa ártica previamente desconhecida. Franklin retornou à Inglaterra como herói nacional, sendo recebido com honras e reconhecimento público. Sua fama de explorador corajoso e resiliente estava consolidada. Mas foi em 1845 que ocorreu o evento que definiria para sempre o destino de Franklin. Aos 59 anos, ele foi escolhido para liderar a mais ambiciosa expedição ártica já organizada pela Marinha Real Britânica. O objetivo era finalmente descobrir e navegar pela completa Passagem do Noroeste. Franklin comandaria 2 navios de guerra especialmente adaptados para a navegação ártica, o HMS Erebus e o HMS Terror. Estas embarcações eram consideradas o que havia de mais moderno em tecnologia naval da época, equipadas com cascos reforçados para resistir ao gelo, aquecimento a vapor e provisões suficientes para 3 anos de viagem.
A expedição partiu de Londres em maio de 1845, com 129 homens, incluindo Franklin. A expectativa era de que retornassem em 2 ou 3 anos com a glória de ter descoberto a passagem que gerações de exploradores haviam buscado. Os navios foram vistos pela última vez por baleeiros europeus em julho de 1845, no Estreito de Lancaster, já adentrando as águas árticas. Depois disso, simplesmente desapareceram. Meses se passaram, depois anos, sem qualquer notícia da expedição Franklin. A ansiedade em Londres crescia exponencialmente. Lady Jane Franklin, esposa do explorador, pressionava incessantemente o almirantado para organizar missões de resgate. Entre 1848 e 1859, mais de 40 expedições diferentes foram enviadas ao Ártico para procurar Franklin e seus homens. O que realmente aconteceu com a expedição Franklin permaneceu um mistério por décadas. Gradualmente, através de evidências encontradas por expedições de resgate e relatos de inuites locais, uma história terrível começou a emergir. Os navios haviam ficado presos no gelo ártico por mais de 1 ano. As provisões se esgotaram, o escorbuto dizimou a tripulação e o chumbo usado para selar as latas de comida começou a envenenar os homens. Franklin morreu em junho de 1847, aparentemente de causas naturais, mas seus homens continuaram lutando pela sobrevivência. Desesperados, os sobreviventes abandonaram os navios e tentaram caminhar até o sul, em direção à civilização. Nenhum deles conseguiu. Evidências arqueológicas posteriores sugeriram que, em seus momentos finais, alguns recorreram ao canibalismo. A expedição Franklin tornou-se uma das tragédias mais famosas da história da exploração ártica. Ironicamente, a busca por Franklin resultou no mapeamento de vastas áreas do Ártico canadense e, eventualmente, levou à descoberta de várias rotas da passagem do Noroeste, embora não pela própria expedição de Franklin. Mas aqui está onde nossa história toma um rumo completamente inesperado. Em algumas versões alternativas desta narrativa, contadas em tavernas londrinas e salões de exploradores, existia um relato diferente sobre o destino de Franklin. Segundo essas versões não oficiais, Franklin não teria morrido no Ártico em 1847. Em vez disso, teria sobrevivido miraculosamente ao desastre de sua expedição. A história dizia que Franklin conseguiu escapar do gelo ártico através de uma jornada épica de sobrevivência, caminhando sozinho por centenas de quilômetros através da tundra gelada, alimentando-se de peixes crus e dormindo em abrigos improvisados de neve. Segundo esta versão, ele teria sido resgatado por uma tribo inuit que o manteve vivo durante meses, ensinando-lhe técnicas de sobrevivência ártica que nem mesmo ele, experiente explorador, conhecia. Eventualmente, Franklin teria conseguido chegar a um posto comercial da Companhia da Baía de Hudson, de onde foi transportado de volta à civilização. Esta versão alternativa da história ganhava credibilidade, porque explicava por que seu corpo nunca foi encontrado junto com os outros membros da expedição. Além disso, algumas pessoas juravam ter visto Franklin em Londres anos depois de sua suposta morte, sempre disfarçado e evitando reconhecimento público. A versão mais persistente desta lenda urbana vitoriana dizia que Franklin retornou secretamente à Inglaterra em 1851. Mas decidiu fingir sua própria morte para evitar o escândalo de ter sobrevivido enquanto todos os seus homens morreram. Segundo os contadores desta história, Franklin viveu incógnito em Londres por vários anos, sustentado secretamente por sua esposa Lady Jane, que publicamente continuava a financiar expedições de busca para manter a farsa. A ironia cruel desta versão alternativa da história é que Franklin, depois de sobreviver aos perigos mais extremos que a natureza poderia oferecer, encontrou a morte de forma absolutamente prosaica.
Em uma manhã de outono de 1854, enquanto caminhava disfarçado pelas ruas de Kensington, Franklin foi atropelado por uma carruagem que transportava verduras para o mercado local. O motorista, aparentemente distraído ou talvez embriagado, não viu o homem que atravessava a rua. Franklin morreu instantaneamente, seu crânio esmagado pelas rodas de ferro da carruagem. O homem que havia sobrevivido a naufrágios, fome extrema, temperaturas mortais e o isolamento do Ártico, foi morto por um acidente de trânsito comum nas ruas de sua própria cidade natal. O que torna esta história ainda mais bizarra é que, segundo a lenda, Franklin carregava no bolso um diário detalhado de sua sobrevivência ártica, incluindo mapas precisos da localização da passagem do Noroeste. Quando as autoridades chegaram ao local do acidente, encontraram apenas um homem morto sem identificação, cujos pertences pessoais haviam sido roubados por ladrões oportunistas que presenciaram o atropelamento. O diário, que poderia ter revolucionado a navegação ártica, desapareceu para sempre nas mãos de criminosos comuns que provavelmente nem sabiam ler. Franklin foi enterrado como indigente em uma vala comum, e sua verdadeira identidade só foi descoberta semanas depois, quando Lady Jane Franklin começou a procurar por seu marido desaparecido. Mas naquele momento já era tarde demais para recuperar os documentos perdidos, ou mesmo para dar a Franklin o funeral que merecia como herói nacional. Esta versão da história de Franklin, embora quase certamente fictícia, capturava perfeitamente a imaginação vitoriana sobre ironia do destino e a fragilidade da vida humana. A Inglaterra do século XIX estava fascinada por histórias de exploradores corajosos que desafiavam a natureza, mas também era uma sociedade que reconhecia como a morte poderia chegar de formas inesperadas e prosaicas. A história do atropelamento de Franklin tornou-se uma lenda urbana persistente, contada e recontada em diferentes versões ao longo das décadas. Algumas versões diziam que ele foi atropelado por uma carruagem de cervejeiros, outras que foi um coche de passageiros. Algumas colocavam o acidente em diferentes bairros de Londres, outras em diferentes anos. Mas todas mantinham o elemento central: a ironia de um homem que sobreviveu ao impossível apenas para morrer de forma absolutamente comum. A verdadeira tragédia da história de Franklin, seja ela real ou lendária, está na reflexão que provoca sobre a natureza aleatória do destino humano. Não importa quão preparados estejamos, quão corajosos sejamos, ou quantos perigos extremos tenhamos enfrentado, a morte pode chegar de formas completamente inesperadas. Franklin, real ou lendário, representa todos nós que achamos que podemos controlar nosso destino através de planejamento, coragem e determinação. Sua história nos lembra que, no final, todos estamos vulneráveis aos caprichos do acaso. A carruagem que o atropelou não sabia que estava matando um dos maiores exploradores da história. Para o motorista, era apenas mais um pedestre desatento. Esta é talvez a lição mais profunda da história. Nossa grandeza ou insignificância aos olhos do mundo não nos protege da aleatoriedade fundamental da existência. Franklin morreu como qualquer pessoa comum morreria, lembrado apenas por aqueles que sabiam quem ele realmente era. A história de Sir John Franklin, seja ela baseada em fatos históricos ou em lenda urbana vitoriana, continua a fascinar porque encapsula uma verdade universal sobre a condição humana. Podemos conquistar montanhas, cruzar oceanos, sobreviver a condições impossíveis, mas no final, todos compartilhamos a mesma vulnerabilidade diante do acaso. A próxima vez que você estiver atravessando uma rua, lembre-se de Franklin, o homem que sobreviveu ao Ártico, mas não sobreviveu a uma manhã comum em Londres. Se esta história te fez refletir sobre a ironia do destino, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Afinal,
Nunca sabemos quando nossa própria história chegará ao fim. Então vamos aproveitar cada momento e cada história que ainda podemos contar.